Meus amigos, hora de falar sobre Tribunal do Júri. Tribunal do Júri na prática, colocando a mão na massa. Mas antes disso, eu quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho para assistirem nossos próximos vídeos e curta, comente também esse vídeo atual. Meus amigos, o Tribunal do Júri é uma daquelas partes, daquelas áreas da advocacia e da advocacia criminal que encanta muitos, aos curiosos, aqueles que gostam do direito do fato, do direito criminal, e muitas vezes até as pessoas que experimentam o Tribunal do Júri, estando naquele lado mais traumático, que é um familiar, um próprio réu, se encantam e passam, às vezes, até vamos dizer, a fantasiar muito em torno do Tribunal do Júri, pensando que é só glamour, mas é mais suor e dedicação, estudo, prática, do que glamour. Bom, devo dizer que é preciso que aquele que está precisando, que está necessitando, um réu respondendo em liberdade, por exemplo, ou uma família que tem um ente querido que é réu, mas está respondendo a um processo de júri preso, esse processo, ainda naquela primeira fase, vai se iniciar ou está prestes a iniciar a segunda fase, é muito importante colocar a mão na cabeça e não ter ingenuidade. Fazer uma pesquisa e saber quem é que está sendo contratado. Eu digo isso, pessoal, com a maior tranquilidade. Não é nenhuma infração ética dizer isso. O Tribunal do Júri são julgamentos tão complexos que exigem tantas habilidades e conhecimentos do profissional da advocacia criminal que é preciso se tomar cuidado com aventureiros no júri. Vou dar um exemplo prático que é assistir. Vi um outro dia, por exemplo, já no início de uma sessão de julgamento no júri, um júri difícil, e tinha-se ali dois advogados que eles não tinham a menor noção do que estavam fazendo. Não se tinha mesmo a menor noção. E começaram a fazer requerimentos, e já um primeiro requerimento, sem, vamos dizer, inteiramente inadequado. É aquele típico requerimento que se faz no início da sessão, que não se cabe nem ali uma interpretação, não, mas ali o profissional A, o profissional B, cada um faria um direito, não. Aquele tipo de requerimento que no início da sessão o advogado fez, dirigindo à juíza presidente daquela sessão, era um requerimento que não tinha pé nem cabeça. E pior, feito aquele requerimento, já se sabia que era tão estapafúrdio que a meritíssima iria pedir a manifestação do Ministério Público, que seria contra, e depois ela negaria o requerimento. E assim foi. O requerimento estapafúrdio foi feito, pedindo determinada situação ali naquele momento. O Ministério Público se manifestou contrário, mandando várias indiretas e diretas, e já demonstrando que o advogado não tinha conhecimento, e a juíza também negou, demonstrando e colocando o advogado em maus lençóis, como se fosse, de fato, desnudando, deixando o advogado realmente ali como alguém que não é do ramo, não sabia o que estava fazendo. Consequência direta disso, pior do que ter aquele primeiro requerimento negado, os jurados, os 7 jurados, homens e mulheres que estavam assistindo o julgamento já no início, já todos, obviamente, passaram a ter menos respeito pelo advogado porque se convenceram pelas respostas do juiz e da juíza e do promotor que aquele advogado estava ali, mas não merecia estar ali porque não tinha conhecimento para estar ali. Naquele momento, todos os jurados, obviamente, passaram a admirar a figura do juiz e do promotor e passaram a desprezar a figura de um advogado despreparado, inconsequente que ali estava. E claro, no júri, nós sabemos, muitas vezes os jurados começam a absolver ou a condenar o réu quando, já no início, passam a gostar menos ou mais do próprio advogado de defesa. Essa é a realidade. A grande complexidade na defesa dos casos de júri, e é preciso saber escolher quem é o advogado com experiência, com devido conhecimento, que você vai contratar para fazer a sua defesa ou a defesa de um ente querido. Fica aí a dica de hoje. Advogado criminalista inexperiente no júri é cilada.